Fala Sério Mari de hoje, um assunto bem sério que tomou conta aí das redes sociais nessa última semana. Na verdade, já faz mais de um ano que a gente fala sobre isso, só que agora temos já vários artigos científicos que comprovam o que eu vou falar nesse vídeo hoje. Atividade física versus Covid-19. O que o sedentarismo pode impactar nos riscos daquelas pessoas que contraem a doença e o que a atividade física traz de benefício na hora de contrair, se é mais fácil, se não é, e na hora que contrai a doença, qual é a grande diferença dos praticantes de atividade física e os dos não praticantes. Roda o VT. Não vou filmar de novo por conta desse VT. Eu quis dizer roda a vinheta. Tô achando que eu tô num jornal. Right from the start, I knew you were the one for me. Nunca foi tão sério cuidar da nossa saúde. E num momento onde pessoas que precisam muito desse cuidado estão sendo colocadas em casa por ser grupo de risco. Pera lá, deixa eu voltar o meu raciocínio para ficar mais fácil para falar a ordem cronológica. No ano passado, logo no começo da pandemia, a gente já ouvia falar que os riscos de uma pessoa contrair o Covid-19 de uma forma mais grave e os riscos de morte eram maiores em pessoas que tinham pelo menos uma comorbidade, né? Alguma outra patologia que daí deixava os riscos maiores. Esse estudo aqui, feito na Itália, logo no começo, apontou que 60,5% das pessoas que morriam naquela época tinham pelo menos uma comorbidade. Os riscos eram aumentados em pessoas com diabetes, em pessoas com hipertensão, em pessoas com colesterol alto. Aumentava assim muito. Esses estudos mostram aí o gráfico, dá até aflição de ficar pensando. E aí o que se fez? Vamos isolar essas pessoas, né? Vamos deixar essas pessoas dentro de casa. Essas pessoas não podem correr esse risco. Tiraram o remedinho das pessoas que já faziam atividade física, né? Porque a atividade física diária, atividade física bem conduzida, atua nessas pessoas com essas comorbidades. Não tô nem falando de obesidade, mas nessas comorbidades atuam como remédio. No caso da diabetes tipo 2, a gente sabe que a diabetes tipo 2 normalmente ela é adquirida por hábitos ruins, má alimentação, sedentarismo, né? E o remedinho para ela, além do remédio, né, muitas vezes, sim praticar atividade física, se alimentar bem. Todo mundo em casa, né, durante a pandemia, a maioria das pessoas pioraram os seus hábitos alimentares, diminuíram muito a sua atividade diária, né? Principalmente essas pessoas de grupo de risco, porque gerou-se um pânico, ficaram com medo. E eu não tô diminuindo a doença, não. Eu tô falando o colapso que virou, né? O quanto é contraditório, o quanto é uma faca de dois gumes, né? A gente sabe que a glicemia alta no nosso sangue, né, ela tem um teor inflamatório, né, ela causa muito mais, deixa o nosso organismo muito mais inflamado. E eu não tô falando nem só de quem é já diagnosticado com diabetes tipo 2, eu tô falando até dessas pessoas que no prazo de 2, 3 semanas torna-se sedentário. Por quê? Piora muito a condição alimentar, né? A qualidade da sua alimentação e diminui muito a sua atividade diária, o seu exercício físico, o seu andar dentro do escritório, dentro da onde você trabalha, brincar com seu filho no play aí do seu condomínio. Então tudo isso já diminui muito a sua atividade diária. E o importante é falar também que tudo isso, né, a glicemia alta, ela compromete a sua imunidade. Então você vê que o cenário vai ficando crítico, né, vai ficando esquisito, porque uma coisa compromete a outra. A gente deixa de fazer mais atividade, a gente tá em casa, restrito, o grupo de risco tá em casa, tá deixando de tomar o remedinho diário, que é a atividade física, tá se alimentando pior, e aí tá ficando com a imunidade mais baixa, o risco de contrair
qualquer outra doença, e inclusive o Covid, é muito maior. E aí, contraindo dessa forma, com essas condições, com esses níveis de glicemia, vou mostrar para vocês um estudo já, mas com certeza o risco da doença ser mais grave e o risco de morte é sim aumentado. Olha só, esse estudo aqui avaliava a glicemia das pessoas quando elas eram internadas. Então a pessoa entrou no hospital, deu a entrada, vai ser internada. Assim que ela entrou, eles observavam como estava o nível de glicemia no sangue. Se tivesse, eles observaram, né, 140 a 180 miligramas por decilitro, aumentava 48% as chances de morte. E se tivesse acima de 180 miligramas por decilitro, aumentava, o risco de morte era 50%. É muito alta essa taxa. E outra coisa importante falar, esse outro estudo aqui, eles avaliaram que pessoas que eram ativas, que eram saudáveis, faziam atividade física, saíam para trabalhar, e deixou com que essas pessoas ficassem sedentárias. Então eles escolheram os níveis, escolheram os dados delas enquanto elas estavam saudáveis, fazendo as atividades delas normais, fazendo atividade física, se alimentando bem. E aí depois eles colocaram essas pessoas 2 semanas em casa. Em casa, piorou o hábito alimentar, que é o que a gente vem ver por aí, né, o que está acontecendo. E além de tudo, diminuiu até a quantidade de passos dessas pessoas. Então elas tinham uma quantidade de passos bem limitada, ficar ali em casa mesmo, sofá, cama, sofá, cama, sofá, cama. E o que observou-se é uma caída monstra na massa magra e, além de tudo, 17% na diminuição de captação de glicose. Então, o que isso significa? A glicemia aumentando no sangue, circulando e aumentando aí os riscos. Bom, eu fiquei aqui falando de tudo os pontos ruins, né? De estar parado, de ficar parado, de sempre ter sido parado, de nunca ter feito atividade física, ter péssimos hábitos alimentares, e que essas pessoas correm o risco de contrair todas essas doenças, hipertensão, ter o colesterol alto, ter diabetes, enfim, e tudo isso aumenta os riscos do Covid, que é o assunto do vídeo de hoje. Mas essas outras doenças matam muito, né? A gente sabe que são doenças, patologias que matam pessoas aí também a todo dia. Você imagina juntar uma e essa uma aumentar o risco da outra. Então, assim, é complicado, é preocupante. Mas agora, deixa eu mudar um pouco a vibe e deixa eu te mostrar que é possível, sim, você diminuir todos esses riscos que eu falei até agora. Souza postou esse trabalho aqui. Postou não, já falei, cansei de falar. Os homens publicam. Você que posta, Mariana. Souza publicou esse trabalho aqui esse ano, 2021, e ele constatou que as pessoas que fazem atividade física 150 minutos semanais de atividade física moderada, elas diminuem 34,3% os riscos de internação. E se você fizer 75 minutos, menos ainda, só que mais intenso, você também diminui 34,3% o risco de internação. E outro estudo conduzido pela Unesp, ele mostrou que a irisina é um hormônio que a gente produz durante a prática de atividade física, né? Os nossos músculos produzem esse hormônio durante a prática da atividade física. Ele pode organizar as funções metabólicas no tecido adiposo. Então, ele atua como se ele fosse um anti-inflamatório. Então, ele pode sim ser um potencial, ter um efeito terapêutico em potencial para o Covid-19. Aonde eu quero chegar com esse vídeo? Eu quero chegar em você que parou, ou em você que está parado, ou em você que está com medo, em você que não consegue. Eu fico presa, tem que ser do meu jeitinho, tem que ser na academia, mas agora a academia fechou. O que eu quero te dizer é que não tem mais essa opção. É necessário fazer atividade física. É o nosso remedinho e que estão tirando. Se tá certo, se tá errado, fechar a academia, fechar os estúdios, isso daí já é uma questão
política, né? E quando a gente está no meio de uma situação grave de saúde, um caos, né, na saúde e no meio de política, a gente fica de mãos atadas, né? Só que quem tá pagando a conta é a gente. Se a gente não se organizar e fizer da forma que a gente puder, seja na praça, seja na academia, seja em casa, quem vai se dar mal somos nós. Então faça!